Fórum ECGT, que ao te faça parte, seu tempo e energia no local certo. Vamos chamar agora o Dr. Vital Ribeiro. Dr. Vital Ribeiro, ele é presidente de Hospitais Saudáveis. Um trabalho muito bem elaborado e muito bonito. Obrigado, doutor. Imagina, Maurício, eu que agradeço. Boa tarde, boa noite a todos. Então, essa nossa viagem pela questão da energia na saúde está sendo muito interessante. Mostra como é multifacetada a questão, como os diferentes pontos de vista enriquecem esse debate, né? Eu vou trazer agora uma perspectiva de uma organização de terceiro setor trabalhando para a sustentabilidade na área da saúde. A minha proposta de apresentação ela está em duas etapas. Uma primeira etapa se propõe a apresentar a questão da mudança climática de uma forma bastante concreta. E eu acho que a melhor maneira de chamar atenção para o problema da mudança climática tem a ver com uma perspectiva que a gente vem procurando disseminar mais, mas que já está muito bem estruturada nos estudos econômicos. Então, a partir da economia da saúde, trazer uma luz sobre os impactos da mudança climática no futuro aí de 20, 30 anos, o que, na verdade, a gente está falando de equipamentos aí que mais ou menos meio que se pagam em 10, 20 anos, então, ou às vezes nunca se pagam, né? Mas, enfim, se pagam em benefício social. Essa é uma abordagem que eu considero extremamente, uma contribuição bastante importante. Depois nós vamos falar um pouco da prática, né? Do que a gente está fazendo, no caso, nessa organização que faz parte de uma rede internacional e que tem procurado promover a questão, então, da sustentabilidade na indústria da saúde. Eu declaro que não tenho conflito de interesse, a organização na qual eu trabalho, eu milito, porque, na verdade, eu sou voluntário no projeto Hospitais Saudáveis, eu sou presidente do conselho, não sou executivo da organização, e o meu chapéu oficial é na Secretaria da Saúde de São Paulo, onde eu trabalho na divisão de meio ambiente. Então, não apresento conflito de interesse direto aqui no caso, e então entrando nessa proposta de jogar um pouco de estimular um pouco esse debate a respeito da a dimensão econômica da mudança climática, da economia da saúde, né? E aqui a gente já começa entrando num paradoxo bastante forte. O setor saúde, ele é um agente da mudança climática, ele tem um impacto ambiental, ele é emissor de gases de efeito estufa. O Fábio, que me antecedeu, mostrou muito bem a questão, por exemplo, dos países como emissores, né? Se o setor saúde fosse um país, ele estaria exatamente no lugar do Brasil, na verdade, um pouco na frente. Então, ele seria o quinto maior emissor do mundo. E essa operação é esse paradoxo que a gente estava acostumado a falar do resíduo, a gente já conhecia bastante do impacto ambiental da área da saúde e a demanda energética da saúde também é bastante significativa, né? Agora, por outro lado, obviamente, a saúde é que recebe o maior impacto da mudança climática, das questões ambientais, né? A gente tem que trabalhar isso com uma certa sensibilidade, né? Porque na verdade, desde Hipócrates, que estudava, né? O Hipócrates ele trabalhava com os pacientes dele, se a gente pode chamar assim, é o pai da medicina, né? Ele perguntava o que você trabalha, onde você mora, o que você come, para saber que ambiente ele circulava e assim fazer os primeiros diagnósticos, né? E acho que a saúde foi se concentrando na sua operação, na sua complexidade, foi incorporando coisas e, de certa forma, perdeu um pouco essa sensibilidade. Mas hoje a gente está percebendo uma grande oportunidade aí do setor saúde se concentrar e se debruçar sobre a questão ambiental num sentido mais amplo. Agora, o risco do meio ambiente para a saúde, ali no slide anterior eu falei da questão da saúde da perspectiva coletiva e da perspectiva individual, né? Então, em termos populacionais, na saúde coletiva, a gente tem impactos bastante sérios, não é? Os estudos aí, a ciência tem apontado uma mudança de perfil epidemiológico, então, desde a Covid, que tem implicações com a mudança climática no que dispara esse tipo de pandemia, né?
Então, a gente tem uma perspectiva de aumento de carga global de doença, o que é uma péssima notícia, porque a gente vinha, na verdade, avançando em prevenção, avançando em redução, com vacina, com saneamento, né? E agora a gente observa um pouco atônito essa possibilidade de ter aumento de carga de doença, né? E a gente tem um comportamento de demanda bastante complexo. Por exemplo, essa demanda excessiva de forma agregada significa que determinados processos climáticos vão estressando a capacidade do sistema de saúde, e aí a gente não tem um recorte de falar, não, isso tem um perfil de fumante, isso tem um perfil de idade, isso tem um perfil alimentar, sedentarismo. Não, é um fenômeno que tem potencial para agravar todos os outros causas e vetores de causa de doença. Por outro lado, ele tem um comportamento oscilante, então você pode ter eventos extremos sobrecarregando pontualmente sistemas, né? E pode haver até ociosidade em outros aspectos. Quando a gente teve a pandemia, aconteceu um fenômeno surpreendente de foram hospitais vazios. As pessoas não queriam ir para os hospitais. Então, o planejamento da estrutura de saúde, ela vai sofrendo bastante com esses aspectos, né? Essa imprevisibilidade para investimentos, para financiamento da infraestrutura de saúde. Isso também, a gente vai ver um pouco adiante como isso preocupa bastante. Uma dimensão muito importante é o impacto da mudança climática sobre a força de trabalho. Então, a gente tem no Brasil, por exemplo, de 6 a 8 milhões de empregos diretos na área da saúde. Essa força de trabalho, por exemplo, num momento de evento extremo, num momento de disrupção logística, qualquer coisa desse tipo, você precisa de gente para fazer saúde, assistência à saúde. Então, aí também compromete bastante e é um ponto de atenção nos planejamentos e nas análises de vulnerabilidade. E, obviamente, o impacto sobre as cadeias, todo o complexo econômico e industrial da saúde, como foi bem dito pelo Eduardo, né? E sendo, na verdade, um ponto de vulnerabilidade na atenção. Fora o impacto direto à própria infraestrutura. Quando a gente não tem um posto de saúde debaixo de um deslizamento de terra, a gente pode ter um hospital sofrendo apagão, sofrendo escassez hídrica e outros elementos desse tipo. Então, eu chamo aqui a atenção para o trabalho da The Lancet, né, que tem o The Lancet Countdown, que é na verdade, isso começou, acho que em 2009, com um núcleo de pesquisa na The Lancet, que é ligado ao London University College, é o maior centro hoje de pesquisa em saúde e clima, né? E aqui ele apresenta na sua relatório anual de 2025, esse relatório costuma sair alguns meses antes da Conferência de Clima, a ação climática como uma tábua de salvação, né, para a área da saúde. É bastante dramático, mas, enfim, esses editoriais da The Lancet têm essa característica e o pior é que é bastante fundamentado, né? Basicamente, é um relatório totalmente que consolida, né, dados epidemiológicos, dados de tendências, né, e estatísticas. Então, a mortalidade por calor aumentou, né, desde 1990, bate já em 63%. A gente vai ver esse número aqui. A gente vai ver esse número das 500 mil mortes por ano, estritamente atribuíveis a clima, né? Existem vários métodos para fazer esse tipo de cálculo, né? A gente tem as perdas de renda em questão da produtividade do trabalho, o empobrecimento da população, né? Toda essa multicausalidade, os determinantes sociais e ambientais e econômicos de saúde. Então, a perda de rendimento do trabalho, obviamente, tudo isso afetando muito mais países de baixa e média renda, que são, por exemplo, a questão do trabalho, né? Se você trabalha no campo colhendo feijão, é bem diferente, né, debaixo do sol, do trabalhador que colhe soja dentro de uma colhedeira com ar-condicionado. Ele está praticamente operando um computador. E essa população de baixa renda, então, vai ter reflexos bastante dramáticos aí com a mudança climática. Não que o pessoal da soja também não possa estar sendo afetado, né? Alguns dados bastante importantes, né? A questão de dietas não saudáveis causando milhões de mortes anuais, e aí a gente tem uma clareza cristalina em relação a isso. É um debate que a sociedade precisa
fazer com urgência, né, que vai da obesidade à hipertensão, ao diabetes, sobrecarregando o sistema de saúde. Eu vou até abrir um parênteses, porque outro dia eu ouvi de um gestor de saúde uma frase que me deixou bastante estarrecido. Ele falou alguma coisa como: Oba, então, mais doente, mais dinheiro no meu hospital. Se eu tiver algum sucesso, algum nível de convencimento nessa minha apresentação, a minha proposta é tentar demonstrar de que, paradoxalmente, mais doente não vai ajudar a saúde. Porque a saúde, ela flutua num equilíbrio entre a capacidade de suporte econômico de uma sociedade e a necessidade. Então, no mundo inteiro acontece isso. Nenhum lugar do mundo a população está satisfeita com a saúde que tem. A saúde é uma aspiração. Mas a saúde também é base para uma série de elementos da economia, como a força de trabalho, o consumo e a qualidade de vida. Então, não é com mais doença que você vai ter maior atividade dentro do setor saúde. E isso muitas vezes escapa a alguns gestores, não é? Então, do mesmo jeito que você tem obesidade e diabetes e hipertensão, você tem fome, né? Então, desde 2010, a curva de redução da fome no mundo passou a aumentar de novo. A gente chegou ali em torno de uns 800 milhões de pessoas no mundo com fome, menos de 10% num dado momento, e de repente isso começa a voltar. Então, caracteriza a tendência, não é uma coisa pontual, não é? É a fumaça dos incêndios, que hoje chama atenção na Europa, mas na verdade os 2,5 milhões de poluição, de mortes por poluição do ar, dos combustíveis fósseis, porque a gente tem os 7 milhões de mortes por poluição do ar, que envolve muito indoor, envolve populações muito pobres que cozinham a lenha. Esses 2 milhões é um dado bastante conservador, porque a gente tem dados até 4 milhões de mortes por poluição do ar por ano. Aqui em São Paulo, por exemplo, são 5 mil pessoas por ano só na cidade de São Paulo, não na região metropolitana. Aí esse paradoxo, a gente está falando de energia e o subsídio para combustíveis fósseis no mundo gira 1 trilhão de dólares. Então, é praticamente 3/4 do gasto com saúde no mundo. E é dinheiro dos estados colocados na indústria. A gente vê a riqueza da indústria do petróleo e passa por esse aspecto, né? É, 1/4 dos países do mundo exportam petróleo. Então, há uma concentração, inclusive, de acesso e uma dependência. Então, tem que ser muito questionado a questão dos combustíveis fósseis, e é o tema que hoje é o bode na sala, né? Todas as conferências de clima iniciam com a perspectiva de algum avanço no chamado caminho, mapa do caminho para afastamento dos combustíveis fósseis e concluem sem resultado. Esse ano a gente teve um sinal muito importante, que é a Conferência de Santa Marta, que acabou acontecendo na Colômbia, no final do ano passado, e que realmente colocou essa agenda para andar um pouco. O investimento das empresas de petróleo, elas têm potencial só no ano de 2025, o triplo da produção suficiente para a gente passar do 1,5 graus, não é? Então, hoje, se você explorar 10% das reservas de petróleo já conhecidas no mundo, a gente não vai ter chance de sobrevivência. Tem também essa questão importante, né? Não é o planeta que está em risco, são as pessoas. Na verdade, é o nosso modo de vida, nossa qualidade de vida, nossa possibilidade de realização como ser humano, porque em determinadas condições, outros seres vivos vão até sobreviver melhor que nós, né? Então, esse subsídio do petróleo é uma coisa para ser questionada, da perspectiva do próprio setor saúde, e agora eu já saí da referencial da The Lancet, a gente está aqui no fórum, no Fundo Econômico, Fundo Monetário Internacional. Esse relatório é uma paulada, né? Esse e o do Fórum Econômico Mundial, voltados para a economia da saúde, trazem dados bastante estarrecedores, né? Principalmente aqui no caso do FMI, da questão da necessidade de se desmamar, né? Hoje a questão do petróleo é considerada como um vício, né? Um vício da economia mundial que precisa ser erradicado. E aqui a gente tem o Fórum Econômico Mundial. Voltam as mortes, se você fizer a conta, aqueles 500 mil por ano, né, que são também conservadores, porque eles não estão diminuindo, eles estão crescendo, né?
E a questão das perdas com a força de trabalho, enfim, os custos adicionais para a assistência, né? Praticamente dobrar quase o investimento em saúde no mundo, até acho que 2050. Então, aqui tem um elemento que eu gosto muito de chamar a atenção, que é a declaração de que a mudança climática representa risco existencial para o sistema de seguros mundial, que é todo autoamparado, né? O sistema de seguros no mundo, ele se garante um pelo outro. Como mudança climática é um risco sistêmico, ele se torna um risco existencial para o sistema de seguro, de colapso mesmo. Então, quem conhece economia da saúde sabe que a economia da saúde é bastante fundamentada no sistema de seguros, que é basicamente o nosso plano, ou o SUS, não deixa de ser. Então, esse equilíbrio que sustenta a saúde está em risco num cenário de mudança climática. Então, resumindo, né, a gente mostra o case de 2014, quando, por um soluço da economia, 3 milhões de pessoas migraram dos planos de saúde para o SUS em questão de meses. Isso foi bastante traumático para os planos e para o SUS. Não ajudou ninguém. Sustentar a economia tem uma relação direta, como diversos estudos epidemiológicos demonstram, que se você quer ajudar a saúde das pessoas, você melhora a economia, melhora a renda, melhora emprego, melhora condições de vida, não é? Então, essa é uma questão de pressão sobre o sistema. No ano de 2014, a queda de arrecadação resultou em contingenciar 10 bilhões do SUS, então todo mundo perdeu com isso. Eu não falei até agora de eventos extremos, vocês perceberam? Claro que a gente pode, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Diz o pessimista. Ou alguém vai dizer, o otimista é um pessimista mal informado. Mas, enfim, brincadeiras à parte, a gente teve os eventos de 2024 no Rio Grande do Sul. A enchente traz muito mais do que apenas as perdas materiais, ela tem uma perda humana e uma sobrecarga na saúde, não é? Que foi bastante sentida. Eu trago também a questão da seca no norte, porque no mesmo ano que a gente teve enchente no sul, sem precedente, a gente teve uma seca sem precedente no norte, que deixou o pessoal não só sem água, ou muitas vezes com água suja, como sem estrutura logística, porque o transporte, a ambulância, o medicamento, até a retirada do resíduo, se no sul o caminhão de lixo não podia vir buscar o lixo do hospital, no norte, ele não chegava também no hospital porque ele vai de barco. E eu presenciei vários casos de gente que tem coleta de resíduos de saúde de barco, porque você tem que levar isso para um tratamento que é distante, né? Esse é o caso do Hospital Mãe de Deus. A gente teve a questão da enchente aqui. Você pode ver o gerador. Onde é que você coloca o gerador? No térreo ou no subsolo? Aonde que está o almoxarifado? No térreo ou no subsolo? Onde que está a central de gases? Onde que está isso? Onde é que está aquilo? Então, assim, é fatal preparar para enchente com essa perspectiva, né? Aqui a gente pode fazer um paralelo muito direto com o Katrina nos Estados Unidos, em Nova Orleans, como os hospitais pararam, porque os equipamentos de ar-condicionado, as estruturas todas que sustentam, ficam no subsolo, bombas e etc., né? Então, em termos de ação, agora eu vou falar muito rapidamente do trabalho do Projeto Hospitais Saudáveis, que nasceu lá em 2008. A gente começou fazendo o seminário Hospitais Saudáveis, que acontece anualmente até hoje. E é uma organização sem fins de lucro. Vou passar isso muito rapidamente, apareceu uma placa lá de 3 minutos. Então, a questão de transformar o setor de saúde em exemplo para a sociedade. De 2008 para cá, muita coisa aconteceu. Então, é interessante. Em 2008, eu estava saindo do meu mestrado em administração e perplexo com o atraso do setor saúde na questão toda da responsabilidade socioambiental, corporativa e etc. E a gente tem hoje hospitais de excelência e etc. nesta área de ESG, né, como se convencionou chamar, mas, enfim, não tinha ESG em 2008, mas já tinha o trabalho nesse tema, né? É ponto focal da organização Healthcare Without Harm, que é o
nosso parceiro internacional, e da Rede Global Hospitais Verdes Saudáveis no Brasil. Essa rede está no mundo inteiro, não vou me estender com isso, mas a gente tem bastante parceria sul-sul, sul-norte, trabalhos acontecendo simultaneamente com colaboração com hospitais nas Filipinas, na Europa, enfim, na África. A gente já está quase batendo em 600 membros institucionais, que são unidades de saúde, que eu vou explicar que aqui a gente só conta, né? A gente tem mais de 800 cadastrados, mas aquelas que estão, de fato, executando algum dos 4 desafios que eu vou mostrar em seguida. A gente chama de desafios os programas de sustentabilidade. Temos 31 sistemas de saúde e temos também um espaço para participação individual de pessoas. Como vocês podem ver, a distribuição é bastante comparável até mesmo à distribuição populacional ou do sistema de saúde no Brasil. Lembrando que o PHS, o Hospitais Saudáveis, reúne públicos, privados, filantrópicos, com fins de lucro, todos os portes, todas as complexidades. Essa agenda de 2011 resume bem a nossa abrangência de trabalho, são 10 temas, destacando, né? Era para destacar energia, mas vocês podem ver que energia perpassa tudo, né? Energia é transporte, energia é edificação, mas eu destaco aqui liderança como elemento fundamental para que as coisas aconteçam e compras, porque compras definem o teu consumo de energia. A gente acabou de ver a política de equipamentos. A gente tem um case aqui do Hospital Brigadeiro, aqui em São Paulo, que trocou um tomógrafo e conseguiu, assim, um abatimento de energia impressionante, né? Com benefício para paciente, com maior produtividade, é um hospital SUS. No entanto, a gente vê como é crítico essa tendência, inclusive de hospitais públicos, de manter equipamentos obsoletos, né? Isso precisa ser combatido. O principal trabalho que a gente faz é o desafio de energia desde 2014. A gente trabalhou antes com a questão do mercúrio, a questão dos resíduos e uma série de outras frentes, mas o desafio de energia ele é um marco, né? Até por conta dessa questão que se apresenta de necessidade de mobilizar o setor saúde. E essa estrutura, liderança, resiliência e mitigação, ela é absolutamente consistente. Sim, senhor. Aqui vocês costumam ver adaptação, né? Adaptação e mitigação. A gente trabalha com resiliência no sentido de uma postura mais proativa. Às vezes a adaptação é extremamente importante, mas dá uma conotação um pouco reativa, né? Eu não vou poder definir exatamente o que isso significa. A gente vê aqui a participação de unidades em cada um dos 4 desafios atuais, né? A gente, depois de resíduos, depois de energia, eita, depois de clima, a gente lançou resíduos, depois energia e, finalmente, compras sustentáveis. Então, cada desafio tem uma estrutura de apoio, né, às unidades, ferramentas. É basicamente parte de um compromisso das unidades, das redes, principalmente. Atualmente, a gente trabalha muito mais com redes. E o PHS oferece um suporte técnico, ferramentas, é uma estrutura de autoavaliação, é uma estrutura de compromisso com o desempenho, com a melhora contínua, mas também é basicamente um modelo de gestão. Então, alguém pode dizer, mas será que o Einstein precisa de um modelo de gestão? Será que o Oswaldo Cruz precisa de um modelo de gestão? Na verdade, não. Mas a hora que você padroniza as abordagens, as métricas, os indicadores, você tem um ganho incrível, porque os técnicos, a força de trabalho, dá plantão de manhã num, de noite no outro. A estrutura de serviço, a cultura, se desenvolve como rede. Então, essa modelagem que a gente faz, e a troca, e a possibilidade do benchmarking, ela é muito potente, e isso tem revertido em avanço de todos, né? Todos têm alguma coisa a ensinar, inclusive. Essa é a evolução da participação, os desafios, dos 4 desafios, não deve estar dando nem para enxergar lá do fundo, não sei. Algumas das iniciativas a gente tem trabalhado muito forte na eficiência energética, até porque é uma agenda que se autoimpulsiona, traz resultado econômico, traz estabilidade, né, previsibilidade, uma série de elementos. Eu gostaria muito de... A gente tem debates, né? No nosso seminário tem manhãs inteiras dedicadas à energia, a outros aspectos de infraestrutura,
inclusive em sessões simultâneas. Quem é da energia vai para um lado, é bastante interessante ver os desafios que se apresentam, né? Por exemplo, a transição para autogeração, sistemas de baterias, né? A gente vai ter que falar de BESS daqui a pouco, dos grandes fronteiras, né? Rupturas que precisam ser feitas uma instituição de saúde, ela precisa ir colocando o pé nesses espaços. Ela precisa ir, porque você não faz essa mudança de uma hora para outra. Então, a gente vem apoiando essas transições, né? E outras tantas, como, por exemplo, questão de alimentação, questão de produtos menos tóxicos, né? A redução de plásticos, de têxteis, reduz a geração de resíduos, traz mais sustentabilidade. Lembrando que a gente trabalha com energia de todos os tipos, não é só eletricidade. Então, a perspectiva é, porque em hospital você pode tocar com gás, com óleo, com eletricidade, com um monte de coisa. Climatização, 50% da energia do hospital é climatização, mas você pode tocar climatização com gás. E gás é fóssil. Então, a tendência de eletrificar é muito importante nesse momento. Mas você tem que dar um suporte, porque você, ao mesmo tempo, você cria maior dependência de uma única fonte. E daí você diversifica de outras formas. Muitas vezes o cara investe em gás porque ele fala: se o gás para, eu corro para a eletricidade. Se a eletricidade para, eu corro para o gás. Agora, a hora que você vai apostar em eletrificação, que é o caminho, a gente tem muito trabalho para construir isso, né? A gente tem modelos, por exemplo, de climatização com fichas técnicas que orientam a transição para equipamentos mais eficientes, para gases refrigerantes de menor efeito estufa e assim por diante, né? Tem muitos cases, por exemplo, de eletrificação de frota ou do uso do etanol, mas principalmente agora já com resultado econômico, né? Comparabilidade. A troca de têxteis plásticos por reprocessáveis, outros materiais com potencial de serem reprocessados, com as evidências, porque você não pode simplesmente, gratuitamente, falar de uma iniciativa que é ambiental sem apresentar a sustentabilidade econômica dela, né? Reduções de embalagem, transições tecnológicas que vão apoiar. Eu já estou terminando. A gente tem um modelo de simulação para instalação de biodigestor dentro da unidade. Quanto de gás eu vou gerar, com o que eu tenho de resíduo, com o potencial de aplicação desse gás, né? Aqui, projetos que a gente desenvolveu com organizações internacionais para não só substituir iluminação. Hoje a gente tem um problema, por exemplo, com lâmpadas que não entregam, lâmpadas que não duram o que dizem, porque assim, a ideia parecia ser, eu preciso do LED. Não, você precisa do LED de qualidade. Você tem temperatura de cor, você tem uma série de elementos que vão, inclusive, influenciar na prática clínica, né? E a gente fez todo esse trabalho com o Hospital Universitário lá de Botucatu. A questão dos plásticos, não sei se vocês estão acompanhando, mas o mundo está discutindo um tratado para redução da poluição plástica, e plástico e petróleo. Então, assim, não é que eu estou contra o petróleo, eu estou a favor de combater a mudança climática, e a gente não vai escapar disso. Também não vai escapar disso queimando o plástico para produzir energia. Voltamos a nós. Tem gente que se ilude, fala, não, eu vou ganhar eficiência energética, vou ganhar sustentabilidade queimando o plástico que eu mesmo consumo. Olha que genial. Só que não, né? E pronto. Aqui fica um convite. A gente vai ter o seminário em novembro, estão todos convidados. E foi um prazer muito grande, viu, Maurício, falar aqui no teu evento. Obrigado. Doutor Vital, muito obrigado por ficar aqui no meu ponto, pessoal aqui. Agradecer sempre o pessoal do Virtual, que estão aí permanentes e firmes assistindo a gente. Eu conheci o Dr. Vital quando eu comecei a realizar e pensar nesse projeto. Eu vi a palestra dele que ele ia dar, junto com mais um grupo, lá na feira hospitalar. E quando eu vi a fala do Dr. Vital, eu vou repetir, acho que alguma coisa da sua fala. Que pensar em ESG, pensar em eficiência energética, pensar nessa contribuição que todos têm que fazer, aquela pergunta que eu fiz inicialmente,
Quem é responsável pela saúde? É o cara que fornece a matéria-prima de um implante? É o cara que fornece e vai para o fabricante? É o que vai depois para o distribuidor, que tem toda uma logística de distribuição, e aí vai e chega lá no paciente. Porém, o que eu pergunto é, de quem é a responsabilidade? Quem é a responsabilidade, doutor? De todos. Repito que eu abri o evento. E o doutor Vital falou uma coisa muito importante, que ESG é uma questão de civilidade. O senhor falou isso lá naquele evento e ficou aqui. É isso, o projeto é muito bom, acompanhe o projeto, que é fantástico. Espaço para troca de experiências, relacionamento profissional. Aproveite esse evento, é especial.